Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a obra Claro Enigma de Carlos Drummond de Andrade. Bom, a obra é lançada em 1951 e inclui aí 41 poemas, né? Todos eles falando de sentimentos, de transformações sociais do início do século XX, então dos primeiros 50 anos aí do século, né? E nele a gente vê um poeta um tanto quanto mais amargo, né? Com reflexões sobre a condição humana, o que é diferente, por exemplo, da fase anterior, né? Em 1930, quando a gente fala, por exemplo, da obra, já em 1940, na verdade, Sentimento do Mundo, a gente tem entre 30 e 40 um poeta mais engajado nas questões sociais, né? Mas buscando realmente, através da sua esperança, essas questões sociais de que tudo tem solução, né? Aqui ele é mais introspectivo, é mais filosófico, né? Então a gente tem uma diferença aí de poeta. Até porque nessa época, entre 40 e 50, a gente tem um período bem conturbado historicamente falando, e 1940 a 1950, que é quando a obra é escrita, a gente tem a Guerra Fria, por exemplo, né? A grande ameaça de uma bomba atômica, o mundo sendo dividido em dois blocos, né? Aquela questão do capitalismo dos Estados Unidos e do socialismo da União Soviética, são dois blocos bem diferentes, né? E assim, o poeta, ele pensa em tudo isso, ele reflete sobre isso, e isso cria essa terceira fase de Drummond, né? E todo esse contexto histórico, ele conduz a uma perplexidade, né? Ao pessimismo, que eles são sentidos, assim, através dessa opressão. E é como se o poeta ele pensasse, bom, o ser ele está sofrendo um esmagamento aqui, independente de qual desses dois blocos ele escolher, né? Porque eles são totalmente contrários, totalmente opostos. E aí ele pensa dessa maneira, de qualquer um dos blocos que a gente escolha, vai existir a opressão e esse esmagamento do ser, onde eu tenho que seguir todas essas regras, essas normas, né? Então, o poeta, ele abandona o desejo de encontrar as respostas e soluções para problemas sociais. E ele começa a buscar, né, a perguntas que precisam ser feitas, né? Então, por que disso está acontecendo? E então, ele deixa de buscar soluções e começa a questionar bastante, né? Então, a gente vai ver uma obra repleta de questionamentos. A gente tem muito a melancolia, né? Porque ele pensa que as coisas estão muito próximas de serem dissolvidas, dessa dissolução próxima das coisas. Então, sempre tem essa melancolia, essa tristeza, essa angústia, né? Então, é bem forte. A gente tem uma esperança, né, de um homem politizado num período anterior, e agora a gente tem um desencanto em relação ao homem, em relação à vida. Então a gente tem uma fase do Drummond bem pessimista, realmente, bem melancólica, né? E ele passa a ver o universo, né, de maneira filosófica, metafísica, né? Ele mergulha no íntimo do ser, e exclui bastante o mundo externo, o entorno deste ser humano. Então, ele vai focar muito no interior, no que eu sou, no que eu penso, no que eu sinto, com tudo isso, né? Então, a gente vai ter um momento muito mais reflexivo agora do que anteriormente. Então, assim, a gente tem muitas mudanças ocorrendo no mundo que influenciam as mudanças do ser, ok? Ele faz ali, dentro do projeto de obra dele, né, a gente tem a análise de angústias do homem
diante da falta de sentido do mundo. Por quê? O mundo ele perdeu o sentido. Eu não posso ser quem eu sou, não posso ter meus ideais. Eu tenho que seguir uma coisa ou outra. Eu não posso ter um meio termo. Eu não posso concordar com uma parte de algo e com outra parte do outro, né? Então, entre, por exemplo, esses blocos de capitalismo e socialismo, eu não posso estar em cima do muro. Eu tenho que escolher um ou outro. Então, o homem ele não tem mais sentido na vida para ele. Por quê? Ele passa a ter que seguir um ideal e é isso, né? Então não é mais aquele homem que tem a liberdade de expressão, a liberdade de escolha, né? Não, eu posso escolher, mas tem que ser um dos dois lados. Então é bem forte isso. Bom, a gente tem sempre um tom então de questionamento, um tom indagativo e repleto então de reflexões sobre quem eu sou, sobre esse homem interior, né? Sobre essas perguntas que são feitas aí durante toda a obra. Eu tenho um indivíduo melancólico, desiludido, né? Que é a terceira fase do Drummond, né? Então, bem pessimista, bem aquela coisa bem tensa, bem interna mesmo. O que a gente tem muita diferença entre as fases anteriores, né? Na primeira tem o ser Gauche, né? A gente já falou sobre isso. Então eu tenho a primeira fase, a fase Gauche do Drummond. Na segunda fase eu tenho a mais voltado para essas questões sociais, a transformação do mundo. E na terceira fase, essa questão da metafísica, né? Da reflexão, da filosofia, do indivíduo melancólico, desiludido, pessimista. Então, eu tenho 3 fases de um Drummond totalmente diferentes, né? E essa diferença também, a gente pensa o seguinte, no modernismo a gente tinha muita busca por novas formas, por uma liberdade, tanto de criação da forma como da temática e coisas afins, né? Toda essa bagunça que acontece aí internamente com o Drummond, ele sente a necessidade de retornar ao clássico, né? Então, a forma clássica do poema, ela é retomada por Drummond já nessa terceira fase. Então, eu tenho o uso de formas fixas, de rimas, eu tenho o retorno ao soneto em alguns poemas dessa obra, Claro Enigma. Então, eu tenho rimas, versos aí estruturados. Então, eu tenho esse retorno ao clássico, a estrutura do poema sendo retomada, né? Então, como temática, a gente tem a vida, né? Os versos eles vão falar sobre vida, sobre amor, sobre ausência, o tempo, sexo e sobre a própria poesia. Então, esses são os temas trazidos nessa obra. E também, assim, há uma busca, como eu disse para vocês, por uma compreensão metafísica desses temas. Então, se a gente pensa, por exemplo, Máquina do Mundo, né, que é considerada a obra-prima aí de Drummond nessa obra, né, do Claro Enigma, eu tenho, assim, um poema que ele vai versar com Camões, né, que foi o grande escritor português aí, né, do classicismo. Então, eu tenho essa questão de conversa entre as duas obras, né, entre aquela questão da vida. E aí eu penso o seguinte, em Máquina do Mundo, de Drummond, eu tenho ele sendo induzido à sabedoria suprema. Eu tenho um homem que ele recebe, assim, a máquina do mundo se abre sobre a sua cabeça e, assim, o seu mundo externo, ele meio que desaparece. Só que ele tem tantas perguntas, tantos questionamentos, essa coisa de melancolia, de reflexão, que ele acaba deixando de lado essa máquina do mundo, ele deixa com que ela passe,
como se ela não tivesse mais tanta importância para ele nesse momento, né? Então, ele está se questionando tanto que ele já não sabe realmente quem ele é, o que ele quer ter, agora ele está buscando as perguntas, antes ele queria resolver, né? Ele já tinha o questionamento que ele queria, aqui não, aqui ele está recriando e buscando novamente essas perguntas, então, por isso a máquina do mundo para ele não é interessante, ele não sabe o que ele quer perguntar, né? Ele não sabe exatamente o que perguntar. Então, isso faz com que a máquina do mundo para ele seja irrelevante, né? Então, é muito legal essa obra. É interessante que a gente leia todos os poemas, se possível, e entenda todos. No próximo vídeo eu vou falar sobre alguns desses poemas com vocês, para que a gente entenda melhor essas questões de Drummond, ok? Bom, pessoal, até breve e espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem aí, certo? Até mais!